Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 59 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E o que trouxeste então aos nossos ouvintes hoje nesta nossa maçada de peixe de curiosidades históricas, Roger? Olha, esta semana trago uma sugestão de visita online a um site novo de uma coleção de mapas e ao longo da vida deste podcast temos falado de vários sites deste formato, de onde nunca é demais destacar o MediaChart, que compila toda a cartografia náutica ibérica dos séculos XV e XVI, resultante de um projeto de investigação financiado até pela União Europeia e sediado na Universidade de Lisboa. Mas neste caso, para esta nossa miscelânea, quero falar de uma coleção privada, porque sabemos que, não é, estas coisas movimentam sempre muito dinheiro. Sim, e se o gastam a comprar este tipo de objetos e artefactos, neste caso mapas, é sempre de bom tom quando os disponibilizam online. Mas neste caso estamos então a falar de uma coleção, é isso? Sim, estamos a falar da coleção do homem de negócios Neil Sunderland, agora com 78 anos, que reuniu cerca de 130 mapas, atlas, globos, enfim, entre outros objetos, tudo parte da chamada Sunderland Collection. E agora está tudo disponível online no site chamado Oculi Mundi. Portanto, à distância de um clique, qualquer pessoa pode ver esta coleção, consultar os mapas e por aí fora, não é? Exatamente. Note-se que há outras coleções que foram também disponibilizadas desta forma. Uma delas é até muito famosa, é a coleção de mapas de David Ramsey, que tem mais de 200 mil mapas para ver e que foi doado por este colecionador à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. E, bom, estas são obviamente coleções inacreditáveis e que, como disseste bem, pelo menos estão disponíveis gratuitamente ao grande público. E cá em Portugal também temos o caso, ou melhor, um caso de sucesso, digamos assim, não é? De uma coleção acessível online. E se bem me lembro, já aqui falámos dela, não é? Coleção Nabais Conde. Precisamente, trata-se da coleção de várias centenas de mapas de Carlos Nabais Conde, professor e investigador da Universidade de Coimbra, cuja coleção foi adquirida pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra em 2010 e parte dos mapas já estão disponíveis online, incluindo o primeiro mapa de Portugal, de 1560, de Fernando Álvares Seco, uma das duas cópias existentes em Portugal, a outra está na Biblioteca Nacional em Lisboa, e é, aliás, um mapa sobre o qual já falámos na nossa Miscelânea Histórica número 18, lá bem para trás, para quem quiser saber mais e ir ouvir. E claro, deixamos, como sempre, os links de todas estas coleções na descrição da Miscelânea para os ouvintes que quiserem espreitar, já que, francamente, vale mesmo a pena. Sim, e é sempre bom poder visitar este género de coisas online, sem sair de casa, sobretudo quando se tratam de mapas, não é? Porque podemos andar a fazer zoom para ver tudo ao pormenor. Mas claro que não adianta começar já a criar grandes teorias da conspiração por ver pormenorzinhos em mapas, como certas pessoas que nós bem conhecemos, não é? Sim, exatamente. Bom, e do teu lado, Paulo, do que é que nos vens falar nesta nossa miscelânea? Como estamos a meio dos nossos episódios sobre Napoleão Bonaparte, quero manter-me dentro desta temática e falar de um assunto um bocadinho delicado, digamos assim. E fica desde já feito o aviso para quem estiver a comer, porque vou falar de um assunto um bocadinho mórbido. Bom, quer dizer, já temos um longo historial de assuntos bastante mórbidos, não é? Ou delicados a falar no podcast. Portanto, do que é que nos vens falar? Bom, na verdade, hoje estou aqui para falar sobre o pénis perdido de Napoleão. Bom, e esta realmente é uma primeira, não é? Portanto, não só ser uma zona genital, numa personalidade famosa, mas ainda por cima uma zona genital, um membro viril que acabou por se perder, não é? Se é o pénis perdido, como é que isso acabou por acontecer? Bom, já lá vamos à parte do perdido. Mas tudo começa pouco depois da morte de Napoleão, não é? Para a sua grande sorte, felizmente não lhe tiraram o pénis enquanto ainda estava vivo, embora tenha certeza que não faltasse quem o quisesse fazer. Claro, e começa, depois do seu falecimento, como disse, no exílio, na ilha de Santa Helena, a 5 de maio de 1821. Durante a autópsia, o médico responsável terá cortado várias partes do corpo do antigo imperador, entre as quais lá está este seu velho amigo, embora não se saiba se o fez acidentalmente ou de propósito. A ter sido deliberado, não se conhece exatamente um motivo concreto, embora se suspeite que tenha sido uma vingança realizada a pedido do antigo capelão do imperador, Angelo Paolo Vignali, que era um clérigo originário, como o próprio Napoleão, aliás, da ilha da Córsega. Bom, mas a minha pergunta é efetivamente o que é que motivou esta vingança, não é? Porque pedir para cortar um membro viril parece uma coisa demasiado particular.
E foi, porque ao que parece Napoleão chamou impotente ao capelão. E portanto, como vingança, surgiu esta ideia. Foi este insulto então que terá levado a esta vingança bastante mesquinha e mórbida. Mas seja como for, o facto é que entre 1821 e 1916, praticamente 100 anos, o pénis de Napoleão tornou-se propriedade da família deste capelão, que é uma frase muito estranha de se dizer, Sim. e acabou por regressar à terra natal, à Córsega, mas separado do corpo do dono originário. Claro. E agora podemos imaginar muito facilmente a surpresa dos descendentes do capelão ao descobrirem que, em vez de herdarem, sei lá, livros, arte ou dinheiro, saía-lhes na rifa um pénis mumificado. Bom, realmente não quero estar na posição dos herdeiros do capelão. Mas também, se terá sido uma encomenda dele, também seria expectável que o pénis acabaria por ser herdado por alguém. Mas, precisamente, o que é que acabou por acontecer, então, ao membro perdido? Em 1916, o membro imperial foi comprado, foi levado para Londres, porque os ingleses também têm um fascínio por Napoleão. Pensei que fosse dizer, tinham um fascínio por pénis, mas sim, adiante. Mas 8 anos depois, em 1924, atravessa o Atlântico, vai para os Estados Unidos. Em 1927 vai ser exposto ao público no Museu de Arte Francesa de Nova Iorque e, na verdade, tenho certeza que Napoleão teria gostado muito desta ideia de o seu pénis ser considerado uma obra de arte e exposta ao público. Daí em diante, a verdade é que a baioneta privada do nosso general Corso andou de mão em mão, salvo seja, até ser comprada em 1977, por quem? Por um urologista, muito apropriadamente, chamado John Latimer. E é na família deste senhor, entretanto falecido, e que, diga-se, aliás, pagou originalmente $3.000 pelo pénis de Napoleão. Não sei se é muito ou pouco, não faço ideia. Não sei quanto é que anda o câmbio neste tipo de mercado. Também não. E ainda por cima ajustado à inflação. E ajustado à inflação. Sendo que é nesta família de John Latimer, como disse, falecido já, que se mantém este pénis de Napoleão até aos nossos dias. Que é de veras um caso muito estranho no meio disto tudo. Sim, mas o que é ainda mais estranho é que se pensarmos que na realidade aquilo que é conhecido há mais de 2 séculos como o pénis de Napoleão talvez não seja mais que um tendão de outra parte do seu corpo. De acordo com as memórias de um criado do antigo imperador, durante a autópsia, o médico responsável tirou então um tendão do seu corpo e não o pénis, o que quer dizer que o médico aldrabou o capelão, meteu o dinheiro ao bolso e entregou-lhe um falso pénis. Pois. E, portanto, assim percebemos que durante o século XX ninguém tenha exatamente sido capaz de ver no suposto pénis de Napoleão um órgão humano. Descreviam-no antes como um pequeno pedaço de cabedal que não tinha mais do que 2,5 cm de comprimento. Ou seja, ninguém sabia que era um pénis a não ser que isso lhes fosse dito. O que parece indiciar que estamos, como dizia o criado Napoleão, apenas perante um tendão, portanto um pedaço completamente disforme. Bom, mas sendo tendão ou sendo efetivamente o pénis perdido de Napoleão, o certo é que estamos aqui a falar deste caso muito mórbido e espero, obviamente, que os nossos ouvintes agora estejam muito mais enriquecidos culturalmente por saber, obviamente, esta história muito relevante do ponto de vista cultural, não é assim, Paulo? Sim, e diga-se de passagem que eu desconhecia por completo esta história até há perto de 1 ou 2 anos, quando me ofereceram um livro intitulado precisamente O Pénis Perdido de Napoleão e mais 222 perguntas de história. É um livro que me foi oferecido, diga-se, por um amigo, o Martim, a quem agradeço, e que me fez lembrar esta historieta que eu achei que encaixava bem entre estes nossos episódios sobre Napoleão, Claro. para não encaixar no meio dos grandes acontecimentos políticos da época. Achei por bem fazê-lo nesta nossa miscelânea. Já que o próprio membro foi desencaixado do corpo e, portanto, fica tudo desencaixado e encaixado de uma forma correta. Bom, e quanto às sugestões da semana, qual é a tua sugestão, Paulo, para os nossos ouvintes? A minha sugestão desta semana é um livro de Jonathan Phillips, um historiador britânico, intitulado Guerreiros Sagrados, uma história moderna das Cruzadas. Um livro que foi publicado pela editora Saída de Emergência na sua chancela Desassossego neste ano 2023 e aproveito para agradecer a oferta deste livro. E é de facto uma história muito interessante que eu já conheci na sua edição original inglesa, que já tem alguns anos, mas continua muito pertinente. É um livro de um dos principais historiadores desta matéria, do tema das Cruzadas, que faz escrever tantos livros e corre tanta tinta. E é de facto uma introdução muito boa a este tema, bastante completa e muito interessante, portanto é uma leitura que recomendo e vou agora desta vez reler, mas em português. E tu, Roger, qual é a tua sugestão?
Olha, a minha sugestão desta vez é muito autocentrada, porque é um livro que coordenei, um catálogo de uma exposição da qual eu fui comissário e curador, intitulada Os Portugueses no Golfo, 1507-1650, uma história interligada, e é um catálogo, portanto, como eu digo, de uma exposição, tem cerca de 90 e poucas peças que falam da presença portuguesa no Golfo Arábico, ou Golfo Pérsico, conforme preferirem as denominações geográficas e políticas, mas que ajudam um pouco a explicar como é que os portugueses lá chegaram, como é que se implantaram naquela região, primeiro com uma base em Hormuz e depois em Mascate, e como se espalharam pela região, enfim, com todas as suas dinâmicas comerciais, religiosas. Enfim, é um catálogo que obviamente vou dizer que está muito bem feito, porque estive envolvido nele, mas está disponível online em PDF gratuitamente e portanto qualquer pessoa pode ir ver a obra, o qual obviamente fica o link na descrição do episódio. E por hoje é tudo nesta nossa Miscelânea Histórica número 59. Para a semana voltamos com o final dos nossos episódios sobre Napoleão Bonaparte. Já ficou aqui feito o spoiler de que ele morre, mas pronto, acho que não seria de esperar outra coisa de uma personagem que viveu há 200 anos. E já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, e, como de costume, a edição foi de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.